Enfermeira percebe algo estranho em uma mulher em coma e chama a polícia, mas quando a polícia chega todos ficam chocados. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Naomi estava sentada no banco do carona, olhando pela janela embaçada do carro, enquanto a chuva fina escorria pelo vidro numa dança hipnótica. Era fim de tarde, o céu já se tingia com um tom acinzentado e as luzes dos postes começavam a acender. O motorista, seu namorado, Dante, parecia impaciente. Fazia questão de acelerar acima do limite, e a inquietação dele se refletia em cada curva brusca, em cada ultrapassagem arriscada. Naomi estava quieta, os dedos entrelaçados no próprio colo, tentando ignorar o medo que subia pelas pernas e se alojava em seu peito, transformando o ar em algo pesado e difícil de respirar. Dante, por favor, diminua um pouco, pediu ela, a voz suave, a preocupação evidente no olhar. Ele bufou, sem olhar para ela. Não exagera, Naomi. Tá tudo sob controle. Ela não respondeu, limitou-se a fechar os olhos e inspirar fundo, procurando manter a serenidade. Alguns instantes depois, um farol mais forte surgiu no sentido oposto. Dante, distraído, tentou desviar no último segundo. O som do impacto foi atordoante. Naomi sentiu o corpo sacudido para frente, a cabeça bater no painel, um clarão no cérebro, e depois o nada absoluto. Quando Naomi deu entrada no hospital, seu estado era crítico. Havia ferimentos na cabeça, contusões internas e uma fratura no braço. Foi necessária uma cirurgia de emergência para conter uma hemorragia interna. A equipe médica se movia com urgência, sem espaço para hesitação. O cheiro de antisséptico, o bip constante dos aparelhos e o passo apressado dos enfermeiros compunham uma melodia fria e impessoal, típica de centros cirúrgicos. No fim do corredor, Abigail ajustava a máscara sobre o rosto, preparando-se para entrar no plantão. Enfermeira experiente, já tinha visto de tudo, desde simples fraturas até ferimentos mortais, pacientes esperançosos e outros sem volta. Ao receber o prontuário da nova internação, ela se inteirou dos detalhes. Paciente feminina, 20 e poucos anos, acidente automobilístico, estado de coma induzido. Nome, Naomi. Uma jovem desconhecida, mais uma entre muitos que chegavam naquela noite chuvosa. Ainda assim, Abigail sentiu algo estranho ao ler aquele nome. Talvez a foto no documento, talvez a leveza daquele rosto machucado, ainda assim sereno, chamasse atenção. Ao entrar no quarto da UTI, Abigail encontrou o médico residente, Dr. Rogério, examinando os monitores. Ele nem precisou levantar o olhar para saber que era ela. Abigail, preciso que me ajude a manter o controle da pressão. A paciente está estável por hora, mas ainda não temos certeza de quando sairá do coma. Há edema cerebral. Já fizemos o que podíamos cirurgicamente. Agora, é observar e esperar. A enfermeira assentiu. Aproximou-se de Naomi, conferiu gotejamentos, ajustou o cobertor branco que cobria o corpo imóvel. A jovem era esguia, tinha cabelos escuros que se espalhavam sobre o travesseiro, uma expressão de calma indiferente, como se estivesse apenas dormindo. Abigail depositou um olhar compassivo, um sentimento de proteção que não era raro surgir nesses casos. Na relação com pacientes inconscientes, ela costumava falar baixo, contar coisas banais, compartilhar um pouco de humanidade com quem não podia responder, na esperança de que essas palavras ajudassem de alguma forma misteriosa na recuperação. Olá, Naomi, meu nome é Abigail, disse a enfermeira, ajeitando o soro. Estamos todos cuidando de você, fique tranquila. Você está em boas mãos. Vai ficar tudo bem, certo? Não houve resposta, apenas o leve som do respirador. Dias depois, a condição de Naomi permanecia estagnada. O coma parecia mais profundo a cada manhã. Os pais da jovem apareceram, os olhos vermelhos de choro, as vozes baixas. Abigail observava de longe. A mãe, Darlene, ficava sentada à beira da cama, alisando os dedos da filha, implorando por um milagre, enquanto o pai, Lourenço, consultava os médicos, insistindo em previsões. Havia também a figura de Dante, o namorado, que surgia raramente. Ele evitava encarar a família e a equipe médica. Chegava, olhava a namorada imóvel e saía sem dizer palavra. Naquela noite, em particular, Abigail notou algo inquietante. Dante cheirava álcool, os olhos vermelhos não somente de tristeza, mas de culpa e ansiedade.
A enfermeira não era de julgar precipitadamente, mas aquele homem a deixava desconfortável. Em uma das visitas tardias, Abigail presenciou uma cena estranha. Dante se aproximou da cama e sussurrou: "Droga, Naomi, acorda logo. Não me deixa com essa culpa. Por favor." "Eu não quis", ele interrompeu a fala, fechando os punhos. Antes de sair, olhou para Abigail com um pesar sombrio, mas não disse nada. Abigail ficou pensativa. Aquele lamento desconexo, o tom de desespero, a forma como se colocava diante da paciente, tudo parecia indicar que Dante tinha mais participação no acidente do que apenas estar ao volante. Mas não era seu papel investigar. Seu dever era manter Naomi bem assistida, assegurar que a paciente recebesse o melhor cuidado possível. As semanas foram se passando, transformando-se em meses. Naomi não dava sinais de despertar. O ambiente do quarto parecia congelado no tempo, o barulho dos equipamentos e o bip dos monitores se tornaram parte da trilha sonora da existência silenciosa da jovem. Abigail, como sempre, falava com ela, comentava o tempo lá fora, a mudança das estações, a primavera que estava chegando com suas flores, o clima ficando mais ameno. Certa vez, Abigail entrou no quarto, trazendo um pequeno vaso com uma margarida. Era uma estratégia pessoal, acreditava que cores e aromas, mesmo sutis, podiam estimular alguma parte da consciência do paciente. "Hoje eu trouxe uma flor, Naomi. É simples, mas graciosa. Quem sabe a sua mente sinta esse perfume e se sinta mais próxima de despertar. A primavera está linda, as ruas estão cheias de cores. Tenho certeza de que você gostaria de ver isso." A enfermeira posicionou a flor perto da janela, de onde um raio de sol tímido se infiltrava. Sentiu um nó na garganta, pois se apegara a Naomi além do profissional. Era fácil se conectar a alguém tão indefeso, tão misterioso em seu silêncio. Mesmo assim, sua postura continuava ética e carinhosa. Esse era o trabalho, mas também sua vocação. O passar do tempo trouxe mudanças inesperadas. As enfermeiras que ajudavam Abigail notaram algo em comum: exames corriqueiros indicavam alterações hormonais em Naomi. Inicialmente, supuseram erro nos resultados. Repetiram as coletas. Os médicos se reuniram para discutir, confusos. Depois de alguns dias, a descoberta veio como um choque: Naomi estava grávida. O Dr. Rogério chamou Abigail a uma sala afastada. Queria entender a dinâmica do quarto, quem entrava, quem saía, se havia alguma possibilidade de abuso. Abigail, incrédula, arregalou os olhos ao ouvir o que diziam. "Grávida? Como?" Ela estava em coma há meses. Quem poderia ter feito isso? Ou seria essa gravidez anterior ao acidente, sem que ninguém tivesse percebido? "Abigail, preciso saber se você notou algo estranho", disse o médico, a voz apreensiva. "Não podemos descartar nenhuma hipótese." "Doutor, eu acompanho cada procedimento, cada pessoa que entra no quarto. A Naomi chegou aqui após aquele acidente, em coma. A única coisa que posso pensar é que essa gravidez já existia antes do acidente. É a única possibilidade. Não há sinais de qualquer tipo de violência aqui, sou muito atenta a isso." Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Vamos chamar a família, precisamos informá-los. E também vamos questionar o namorado. Eles precisam saber que Naomi estava grávida antes do coma. Talvez isso explique algo do comportamento dele. Também temos que preparar toda a equipe, pois cuidar de uma gestação num corpo em coma não é simples." Abigail assentiu em silêncio. Ao sair do consultório, sentia o coração pesado. Como contariam isso aos pais? E ao pai da criança, quem quer que fosse? E a própria Naomi, se um dia acordasse, como reagiria? Era um turbilhão de dúvidas e emoções. A reunião com a família foi tensa. Darlene e Lourenço não sabiam o que pensar. A mãe de Naomi levou a mão ao peito, quase caindo para trás quando o Dr. Rogério falou. "Aconteceu uma descoberta delicada, Naomi está grávida. Os exames apontam algumas semanas de gestação, então é provável que isso tenha ocorrido antes do acidente. Não há qualquer indício de abuso no hospital. Ela chegou já nessa condição, apenas não detectamos antes porque estávamos focados em salvar sua vida. A recuperação cerebral era prioridade e nenhum exame rotineiro apontou isso claramente antes.
Darlene, com os olhos marejados, gaguejou, mas ela nunca mencionou nada sobre gravidez. Ela e Dante. Bem, tinham problemas, mas nós não sabíamos de nada. O pai cerrava os punhos, olhando o chão. Esse rapaz, eu sabia que não era boa influência. Se ele for o pai, precisa assumir responsabilidades. Minha filha nessa condição e agora essa criança. O médico tentou manter a calma. Senhor Lourenço, entendo o choque. Não sabemos se Dante é o pai, mas é a suposição mais lógica. Precisaremos conversar com ele. Quanto a Naomi, a gravidez segue um curso estável, porém exige monitoramento constante. Ela está em coma, mas pode levar a gestação adiante. Vamos fazer o melhor. O bebê está se desenvolvendo, e a presença de hormônios pode, em alguns casos, até ajudar a mãe, fornecendo certos estímulos hormonais. Ainda é cedo para afirmar qualquer coisa, mas faremos o que for preciso. Abigail, que assistia em silêncio, sentiu a garganta seca. Sabia que a rotina de cuidados mudaria. Agora, além de lidar com uma paciente em coma, precisaria acompanhar cada estágio dessa gravidez incomum. Como falar com Naomi sobre isso quando ela voltasse a si? E se não voltasse? Eram perguntas sem resposta. Na manhã seguinte, a enfermeira aproximou-se de Naomi com um novo cuidado. Ajustou os equipamentos, mediu pressão, verificou os exames laboratoriais. Os testes mostravam um desenvolvimento fetal normal. Pensando em voz alta, Abigail tentou trazer alguma dose de esperança. Naomi, não sei se pode me ouvir, mas você não está mais sozinha. Há uma vida crescendo dentro de você. Sei que não foi isso que planejou, mas quem sabe essa criança seja um motivo para você voltar, encontrar forças para reagir. Vou cuidar de vocês duas, ou vocês dois, seja lá qual for o sexo do bebê. Prometo. Depois, ela foi verificar o prontuário. Dr. Rogério estava sentado numa cadeira próximo à mesa de prescrição. Assim que a viu, levantou-se, parecendo exausto. A cada dia, esse caso me surpreende. Nunca lidei com algo tão delicado. E a família está um caos. Abigail meneou a cabeça, solidária. A mãe de Naomi mal conseguiu parar de chorar no corredor. Acho que ninguém esperava essa reviravolta. E sobre o pai? Vão falar com Dante? Sim. Eu mesmo irei procurá-lo. Ele precisa saber que há um bebê a caminho. Talvez isso o ajude a se envolver mais, a dar alguma assistência. O médico fez uma pausa. Abigail, você é a pessoa que mais tempo fica com a Naomi. Acha que esse rapaz vai aceitar a paternidade numa situação dessas? A enfermeira pensou um pouco. Não sei. Ele me parece perturbado. Nas poucas vezes que o vi, senti culpa e pânico nele, não a postura de alguém pronto para assumir responsabilidades. Mas talvez o choque da notícia o faça refletir. Esperemos que sim, concluiu Rogério, sentando-se novamente. No final do dia, Dante apareceu no hospital. Parecia mais sóbrio do que das últimas vezes, mas ainda inquieto, gesticulando muito. Quando foi levado à sala do médico, encontrou Darlene e Lourenço. O clima era tenso. Abigail, fora da sala, apenas ouvia fragmentos de voz. Ela está grávida, Dante. Você sabia disso? A voz firme de Lourenço ultrapassava a porta. Grávida? A surpresa de Dante era nítida. Eu não fazia ideia. Por Deus, como isso é possível? Nós. Bem, tivemos uma discussão antes do acidente. Ela queria conversar comigo sobre algo importante, mas nós brigamos feio. Eu acelerei o carro, perdi o controle. Meu Deus, o que eu fiz? Darlene chorava do outro lado da porta. Você matou a nossa filha em vida, Dante. Agora, esse bebê. Se for realmente seu, como vai cuidar disso? Ela está em coma. As vozes alternavam-se em acusações e desespero. Abigail quis entrar para acalmá-los, mas não era seu papel. Era melhor que o médico conduzisse a conversa. Após algum tempo, a porta se abriu com um rangido. Dante saiu, o rosto pálido, os olhos baixos. Parou diante de Abigail, abriu a boca como se fosse dizer algo, mas desistiu.
seguiu pelo corredor como um homem que não tem para onde ir. O médico e os pais de Naomi saíram em seguida. O doutor falou com Abigail, tentando dissipar aquele clima carregado. Ele alegou não saber da gravidez. Parece genuinamente chocado. Confirmou que eles tinham uma conversa pendente, mas não chegou a saber sobre o bebê. Agora, precisamos nos concentrar em manter Naomi estável. A gestação vai avançar, teremos de cuidar para que nada comprometa a mãe ou filho. Abigail apenas concordou, compreendendo a gravidade da situação. Voltou ao quarto de Naomi. Ali, o tempo parecia diferente. O silêncio da paciente ampliava todos os pensamentos, todas as angústias. A enfermeira aproximou-se da cama, segurando com cuidado a mão da jovem. Sei que não posso forçar nada, Naomi, mas quem sabe você desperte se souber do bebê. Você tem uma vida dentro de si. Esse quarto não pode ser a sua última lembrança, você tem uma jornada pela frente. Os meses se seguiram, e enquanto o corpo de Naomi mantinha-se em uma estranha calmaria, a barriga crescia sob os lençóis. Equipes médicas especializadas acompanhavam cada fase. Todos os dias, Abigail comentava com a paciente as evoluções, descrevia o tamanho do bebê, o ritmo do coraçãozinho que pulsava firme no ultrassom, as previsões dos médicos sobre o parto. Era uma situação surreal, uma mãe inconsciente gerando uma criança que, por ironia, parecia cheia de vigor. Hoje escutei o coração do bebê, Naomi, sussurrava Abigail, com um sorriso triste. É tão forte, tão cheio de vida. Ele ou ela merece conhecer você desperta. Quem sabe sua mente ouça meu apelo. A enfermeira também notava mudanças na família. A mãe de Naomi trazia roupinhas de bebê, colocava-as sobre a cadeira ao lado da cama, na tentativa de criar um ambiente mais acolhedor. O pai, Lourenço, já menos agressivo, tornara-se mais calado, sentava-se por horas ao lado da filha, em silêncio, segurando sua mão. Aquele quarto se transformará em um lugar onde esperança e medo se entrelaçavam. Cada dia sem Naomi acordar era um dia menos para ela entender o que acontecia em seu próprio corpo. Dante parou de frequentar o hospital com tanta assiduidade. Ninguém sabia ao certo o que ele pensava. Talvez estivesse fazendo exames de DNA em segredo, ou apenas fugindo da responsabilidade. Era um homem perdido, que enfrentava seus próprios fantasmas. Abigail, por outro lado, seguia com seu papel. A experiência como enfermeira lhe ensinara que, mesmo no silêncio, havia comunicação. Naomi, apesar de tudo, reagia a pequenos estímulos vitais. Tinha variações na frequência cardíaca ao ouvir certas vozes, pequenos picos de atividade cerebral quando alguém tocava o ventre. Isso enchia Abigail de esperança. Talvez, em algum nível, Naomi soubesse do bebê. Talvez tivesse consciência de que carregava uma nova vida e isso estivesse atuando no subconsciente, dando-lhe motivo para lutar. Certa tarde, o Dr. Rogério pediu à enfermeira que realizasse mais um conjunto de exames. Enquanto preparava o equipamento, Abigail sussurrou. Agora falta pouco para você completar mais um mês, Naomi. O bebê está crescendo saudável. Os médicos dizem que, se você não acordar até próximo ao parto, teremos de fazer uma cesariana. Mas não perco a esperança de que você abra os olhos antes. Seria tão bom que visse o rosto da sua criança logo ao nascer. A luz dourada do fim da tarde invadia o quarto, iluminando o rosto sereno da paciente. Abigail pensou em quantas vidas havia cuidado ao longo da carreira, quantas vezes vira a morte e o renascimento. Mas aquela situação em especial era marcante. Havia um ar de tragédia e esperança mesclados, como se a vida insistisse em brotar mesmo em terra devastada. Você é forte, Naomi, insistiu a enfermeira, tocando levemente o braço da paciente. Você sobreviveu a um acidente terrível. Seu corpo está nutrindo uma criança. Tem ideia da grandeza disso? Eu sei que não pode responder, mas sinto que compreende. Vamos seguir juntas. Eu cuido de você e do seu bebê, e espero que em breve possa chamá-lo pelo nome, embalá-lo em seus braços e contar a ele sobre o dia em que decidiram, juntos, voltar para o mundo desperto. Naquele momento, a porta do quarto rangeu, e Lourenço entrou, trazendo um ursinho de pelúcia. Colocou-o ao lado das roupinhas de bebê e fez um aceno tímido para Abigail. A enfermeira respondeu com um sorriso solidário. Qualquer notícia, enfermeira? Perguntou o pai, baixinho, olhando para a filha.
A estabilidade continua, respondeu Abigail. A saúde dela, dentro da condição, é estável. E o bebê também está bem. Ele suspirou, os olhos marejados. Isso é o mais importante. Se eu pudesse voltar atrás, nunca teria deixado minha filha se envolver com aquele rapaz. Mas agora não adianta lamentar. Só quero que ela acorde, quero ver meus netos correndo pelo jardim de casa algum dia. É um bom desejo, comentou Abigail. E não devemos desistir. Já vi casos em que o paciente surpreende a todos. O silêncio voltou a reinar no quarto, interrompido apenas pelos monitores e pela respiração suave de Naomi. Lá fora, a chuva começava a cair novamente, como no dia do acidente. Mas agora, a chuva era diferente. Era a chuva da primavera, molhando a terra, ajudando as flores a crescerem. A enfermeira não pôde deixar de pensar na simbologia, a paciente como uma semente adormecida, trazendo no ventre uma nova flor. Quem sabe a chegada daquele bebê pudesse ser o estímulo final para Naomi despertar de seu sono sem fim. Abigail ficou mais um instante, observando a cena. Ao sair, deixou o pai sozinho com a filha e o neto que crescia despercebido. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, sentia-se envolvida por um estranho misto de tristeza e fé. O acaso da vida havia juntado aquelas histórias de modo surpreendente, a jovem em coma, o bebê no ventre, a família em vigília, o namorado ausente, e ela, a enfermeira que não cansava de falar com uma paciente inconsciente, alimentando a chama da esperança. Esse seria um longo caminho, e o fim daquela jornada ainda era desconhecido. Mas no silêncio do quarto, na delicadeza da flor deixada perto da janela, havia a promessa de que algo belo poderia surgir, mesmo da mais profunda escuridão. Quando Naomi abriu os olhos, tudo parecia obscurecido por um nevoeiro lento e pesado. A sensação era de estranheza total, como se o corpo não fosse dela, como se cada músculo estivesse envolto em uma camada grossa de algodão. Lutando para focar a visão, ela percebeu a claridade artificial do quarto, o bip ritmado de equipamentos eletrônicos, o cheiro de antissépticos que impregnava o ar. Quis erguer a mão, mas os braços pesavam. Tentou falar, mas a garganta parecia arranhada por cacos de vidro. Por um momento, pensou estar em um pesadelo, mas logo entendeu que estava acordada. Ainda assim, nada fazia sentido. Aos poucos, rostos conhecidos foram se aproximando. Darlene, sua mãe, apareceu ao lado da cama, os olhos inchados e a expressão incrédula, como se visse um milagre. Lourenço, seu pai, manteve-se a alguns passos de distância, braços cruzados, talvez para esconder o tremor que denunciava seu alívio. O médico, Dr. Rogério, e Abigail, a enfermeira, trocaram olhares significativos. Era o momento que todos esperavam. Naomi despertara como após meses de completa inércia. Minha filha, você está me ouvindo? Perguntou Darlene, com a voz embargada. Ela tocou a mão de Naomi, que não conseguiu responder imediatamente. A jovem piscou, tentando reunir palavras. A garganta doía. Água, sussurrou, tão baixo que Abigail precisou se inclinar para entender. A enfermeira trouxe um copo com um canudo e ajudou a umedecer a boca ressecada da paciente. Vá com calma, Naomi. Você ficou muito tempo desacordada. Vamos devagar, certo? Disse Abigail, com doçura. Naomi tentou organizar as ideias. Viverá no universo escuro por tanto tempo que retomar a realidade parecia esforço sobre-humano. Sentia dores difusas, fraqueza, e algo a mais que não compreendia. Por que estava ali? Lembrava do carro, da chuva, da luz forte nos faróis, depois o impacto e o vazio. O que aconteceu? Murmurou, a voz saindo trêmula. Lourenço adiantou-se, tentando manter a voz firme. Você sofreu um acidente de carro, minha filha. Foi grave. O motorista era bem, você sabe, o Dante. Você bateu a cabeça, ficou em coma por meses. Mas o importante agora é que voltou. A menção de Dante trouxe lembranças amargas. Naomi sentiu o coração acelerar. O namorado irresponsável, as brigas, o medo. Engoliu em seco, mas não tinha forças para discutir nada naquele momento. Estava atordoada, precisava entender onde estava pisando. O Dr. Rogério aproximou-se, com um sorriso contido. É ótimo ter você de volta, Naomi.
Vamos monitorar seus sinais vitais, fazer alguns testes neurológicos. Você deve se sentir fraca, mas com o tempo recuperará a mobilidade. Serão necessárias sessões de fisioterapia, acompanhamento psicológico. Você passou por muita coisa. Ela queria saber há quanto tempo estava ali, mas a voz dela parecia falhar. A mãe entendeu a pergunta não dita. Você ficou em coma por cerca de 6 meses, revelou Darlene, os olhos marejados. Foi um período muito difícil para todos nós. 6 meses. A informação atingiu Naomi como uma onda fria. Meio ano desaparecido do próprio corpo, da própria vida. O que teria mudado nesse tempo? Havia perdido o emprego, o apartamento? Como seguiria adiante? Sentiu pânico, mas não conseguia chorar. Era muita coisa para processar. Olhou para o teto, respirando de forma irregular. Calma, Naomi, Abigail tocou novamente seu braço. Não vamos acelerar nada. Daremos a você todas as informações no momento certo. Só saiba que estamos aqui para ajudar. A jovem assentiu com um leve movimento de cabeça. Não tardaria para que uma avalanche de verdades viesse à tona, e a mais impactante estava por ser revelada. Nos dias seguintes, ela faria exames, tomografias, passaria por breves exercícios para recuperar parte dos movimentos. Aos poucos, a voz voltava ao normal, embora a sensação de fraqueza persistisse. Depois de alguns dias, quando notaram que ela estava mais lúcida, o Dr. Rogério e Abigail decidiram que era hora de contar sobre a gravidez. Sentada parcialmente erguida na cama, Naomi tentava comer um caldo leve. O apetite era mínimo, mas precisava fortalecer o corpo. Darlene e Lourenço esperavam do lado de fora. A enfermeira achou melhor que apenas o médico e ela contassem as novidades primeiro, para evitar reações descontroladas da família. Naomi, sei que tudo ainda é confuso, começou o Dr. Rogério, a voz calma. Mas precisamos conversar sobre algo muito importante. Antes do acidente, você já estava grávida. Nós só descobrimos alguns meses depois da sua internação. Focamos primeiro em salvar sua vida, então a gravidez passou despercebida no início. Ela arregalou os olhos, o coração disparou. Grávida? Como não soube? Tentou lembrar-se de algo, mas sua última memória era a discussão com Dante no carro. Seria dele? Era o óbvio, mas não queria acreditar. O peito doeu. Com a voz fraca, questionou. Quanto tempo, de gravidez? Como isso, é possível? Abigail tomou a palavra, suavemente. Quando descobrimos, você já estava com cerca de 12 semanas. Agora, já se passaram mais alguns meses. Ou seja, a gravidez está bastante avançada. O bebê está crescendo saudável. Vocês dois passaram por um milagre, Naomi. A reação imediata foi uma mistura de choque e incredulidade. Naomi levou a mão trêmula ao próprio ventre. Era inacreditável. Lá dentro havia uma criança, alguém que ela não planejara, não pedirá, não imaginara. Seu corpo nutrindo uma vida enquanto sua mente adormecia. A ideia a deixou tonta. E o pai? Ela sussurrou, sabendo a resposta, mas precisando ouvir. O médico trocou um olhar com Abigail, incerto. Não temos confirmação oficial de paternidade ainda. Mas presumo que Dante seja o pai. Você namorava com ele, certo? Naomi assentiu, o estômago embrulhando. Dante, o homem que havia dirigido como um louco, que a deixará naquele estado, agora também era presumivelmente o pai de seu filho. A raiva misturou-se com o pavor. Era como se uma corrente gelada percorresse a espinha. Eu não posso, começou, sem saber o que dizer. Queria gritar, mas a voz era fraca. Queria chorar, mas o choque era maior que as lágrimas. Eu fiquei em coma todo esse tempo, e o bebê seguiu crescendo. Isso é tão injusto. Abigail aproximou-se, segurando a mão de Naomi com cuidado. Entendo que seja um choque. Ninguém espera acordar e descobrir que a própria vida mudou tão radicalmente. Você não precisa decidir nada agora. Estamos aqui para apoiar. Há assistentes sociais do hospital, psicólogos, e você tem seus pais para ajudar. Naomi fechou os olhos, tentando acalmar o turbilhão interno.
Queria falar com a mãe, queria entender como seus pais reagiram, o que disseram a Dante. Teria ele negado a paternidade? Sumido? Ficaria bem longe dela, assim como desejava agora? Ainda era cedo para pensamentos tão complexos, mas a mente disparava em descontrole. Por um instante, quis voltar ao coma, não pensar em nada, não sentir nada. 2 semanas depois, Naomi já era capaz de ficar sentada mais confortavelmente e dar alguns passos com a ajuda de fisioterapeutas. Durante esse tempo, Darlene a visitou todos os dias, contando pequenas novidades da família, mas evitava falar muito sobre Dante ou sobre as questões práticas da gravidez. Lourenço era mais contido, ajudando com o que podia, mas sem invadir o espaço emocional da filha. Eles sabiam que Naomi precisava primeiro compreender a si mesma naquele novo contexto. Certa tarde, Naomi chamou a mãe quando estavam sozinhas no quarto. Mãe, por favor, preciso saber. O que aconteceu com Dante depois do acidente? Ele veio me ver? Darlene encarou o chão antes de responder, a voz cuidadosa. Ele apareceu algumas vezes no começo, mas estava sempre nervoso, estranho. Depois que descobrimos sobre a gravidez, ele foi questionado, mas dizia não saber de nada. Acabou sumindo. O médico tentou contato para esclarecimentos, até sugerimos um teste de paternidade. Ele relutou, mas forneceu material para o exame, que ainda não ficou pronto. Seu pai não quer saber dele por perto. E, sinceramente, eu também não. Naomi mordeu o lábio inferior, sentindo um amargor. Dante fora sua escolha, seu erro. Agora, havia uma consequência viva crescendo dentro dela. Era impossível não sentir raiva. Não tinha certeza se queria aquela criança. Não queria ser injusta, porém, ao pensar no futuro, tudo ficava cinzento. Como cuidar de um bebê numa situação dessas? Estava frágil, sem condições emocionais. Ao mesmo tempo, a ideia de rejeitar o filho do próprio ventre soava cruel. Era um dilema insuportável. Mãe, eu não sei o que fazer, confessou, a voz embargada. Não sei se consigo ter esse bebê. Não sei se posso amar essa criança, sabendo que é fruto de algo tão traumático. Eu não planejei nada disso. Darlene sentou-se na beira da cama, acariciando os cabelos da filha. Eu entendo sua dor, minha querida. É uma situação difícil. Mas não tome nenhuma decisão precipitada. Você passou por um trauma enorme. Ainda está se recuperando física e emocionalmente. Quando o bebê nascer, você sentirá um amor que talvez não possa imaginar agora. Ou, se não conseguir lidar, há outros caminhos. Mas vamos com calma, está bem? Naomi assentiu, tentando conter as lágrimas que ameaçavam surgir. A mãe era a âncora de que precisava. Olhou a janela do quarto do hospital, o sol filtrando-se pela vidraça, e imaginou como seria viver longe dali, retomar a rotina, erguer-se acima desse mar revolto. Por enquanto, só podia se esforçar para recuperar a saúde. Alguns dias depois, o Dr. Rogério retornou com o resultado do teste de paternidade. Abigail estava presente, assim como Darlene. Lourenço preferiu esperar do lado de fora, não queria sequer ouvir o nome de Dante. Naomi, o resultado confirma que Dante é o pai biológico da criança, anunciou o médico, sem rodeios, mantendo um tom neutro. Ele já foi informado. Não sabemos se tomará alguma atitude, mas legalmente é o pai. Precisaremos discutir o pré-natal e a forma como você deseja conduzir tudo daqui para frente. Ela ouviu as palavras como se fossem ferrões. Sabia que era o mais provável, mas a confirmação tirava qualquer espaço para esperança. Apertou os lábios, sem saber o que dizer. Abigail percebeu o peso do momento e tentou aliviar. O importante agora é você, Naomi. O bebê está bem, seu corpo está se recuperando. Vamos manter a fisioterapia, o acompanhamento psicológico. Há tempo para pensar no que fazer depois do nascimento. A equipe do hospital pode ajudar com orientações legais e emocionais. Naomi inspirou fundo, lutando contra a vontade de gritar. Eu preciso de um psicólogo. Preciso falar sobre o que estou sentindo. É tudo tão injusto. Ótimo, vou providenciar, disse o médico, aliviado por ela pedir ajuda. Esse é o primeiro passo. Não tente enfrentar tudo sozinha.
Darlene beijou a testa da filha, a voz doce. Você não está sozinha, meu amor. Não mesmo. O psicólogo do hospital, Dr. Felipe, começou a visitar Naomi regularmente. Um homem de voz tranquila e olhar compreensivo, que não pressionava, apenas abria espaço para ela falar. Na primeira sessão, Naomi quase não disse nada. Estava envergonhada, confusa. Na segunda, porém, a dor encontrou voz. Eu sei que parece terrível dizer isso, mas não sinto nada por essa criança, desabafou, as mãos retorcidas no lençol. Não sei se posso encarar ser mãe. Não sei nem se quero ver o rosto dela. Toda vez que penso nisso, lembro do acidente, da raiva, da incapacidade que sinto. É como se o bebê fosse uma extensão do trauma. O psicólogo ouviu com atenção. É compreensível sentir-se assim. Você sofreu um grande abalo, seu corpo e sua mente estão tentando se reconstruir. A gravidez foi uma surpresa dolorosa. Não se culpe por não sentir amor imediato. Esses sentimentos podem levar tempo. Ou podem nunca surgir da forma esperada, e você terá que lidar com isso. O importante agora é reconhecer o que sente, sem fingir. E se eu não conseguir amar essa criança? E se for melhor entregá-la a alguém que possa criá-la longe dessa dor? Dr. Felipe inclinou a cabeça, sereno. Essa é uma possibilidade real. Mas ainda há meses até o nascimento. Vamos trabalhar isso ao longo das sessões. Não há uma resposta pronta. Seus sentimentos podem mudar. Ou não. O que importa é que você seja honesta consigo mesma. Qualquer decisão que tomar, desde que bem refletida, pode ser válida. Nenhuma mãe deve ser forçada a um papel que não consegue exercer com paz. Naomi sentiu um certo alívio. Poder falar sem ser julgada ajudava. Ela sempre sonhara com uma família, mas não desse jeito. Não nesse contexto. Não com Dante como pai. Pensar no futuro era amedrontador, mas pelo menos não estava sozinha nesse caminho. Além do acompanhamento psicológico, Naomi iniciou sessões de terapia ocupacional e fisioterapia. A cada exercício concluído, um pequeno avanço era comemorado. Os braços readquirindo força, as pernas firmando o equilíbrio, o raciocínio clareando. Por mais difícil que a situação fosse, a recuperação física dava a ela um pouco de controle. Podia não controlar a gravidez ou as circunstâncias do acidente, mas podia, aos poucos, voltar a andar, alimentar-se sozinha, até tomar banho com auxílio mínimo. Essas pequenas conquistas enchiam Abigail de orgulho. Você está indo muito bem, Naomi, elogiou a enfermeira, um dia, após ajudá-la a retornar do setor de fisioterapia. Quando você chegou aqui, estávamos temendo o pior. Agora, olha só, já consegue caminhar pelo corredor. A paciente esboçou um sorriso tímido. Obrigada, Abigail. Sei que vocês fizeram muito por mim. Você tem estado ao meu lado o tempo todo, não vou me esquecer disso. A enfermeira deu de ombros, sorrindo. É meu trabalho, mas também me apeguei a você. Admiro sua força. Confie que, passo a passo, vai encontrar clareza. Durante uma dessas conversas, Naomi perguntou, Abigail, eu preciso saber. O Dante terá algum direito sobre essa criança? Eu não consigo imaginá-lo sendo pai. A enfermeira abaixou a voz, cuidadosa. Legalmente, ele é o pai. A não ser que você abdique da guarda e a justiça decida algo diferente. Mas, se você optar por criar a criança, vocês podem estabelecer limites. Se quiser entregar o bebê para adoção, também será avaliado. Não se pressione agora. Só saiba que há caminhos. E você não precisa decidir sozinha. Naomi assentiu. Ainda era cedo para decisões definitivas, mas conhecer possibilidades acalmava. Precisava sentir que tinha algum controle sobre o próprio destino, mesmo que o destino parecesse uma estrada acidentada. Meses se passaram, e o progresso de Naomi continuava. A barriga crescia visivelmente, o que tornava impossível ignorar a criança. Apesar da relutância inicial, ela começou a acariciar o próprio abdômen enquanto conversava com o psicólogo. Falava sobre o futuro, sobre medos e desejos. Não era um amor evidente, mas sim uma curiosidade cautelosa.
Algumas noites, sozinha no quarto, ela tentava visualizar o rosto do bebê, se seria uma menina de olhos grandes ou um menino de sorriso tímido. Ao mesmo tempo, lembrava-se da raiva, da tristeza, e não conseguia definir o que sentia. Dante nunca mais apareceu. Segundo rumores ouvidos pelos corredores, ele havia voltado à casa dos pais, afundado em remorso e bebedeiras, recusando-se a encarar a realidade. Não contestava a paternidade, mas também não oferecia ajuda. Naomi se perguntava se não era melhor assim. Qualquer aparição dele seria um lembrete doloroso do passado. Um dia, Dr. Felipe tentou uma abordagem mais direta. Naomi, você já considerou o que fará quando o bebê nascer? Não precisa ser definitivo, mas é bom pensar em cenários. Seus pais estão dispostos a apoiar você se optar por criar a criança. Você teria uma rede de suporte. Mas se decidir por adoção, é algo que também deve ser planejado com antecedência. Ela respirou fundo, acariciando a barriga tensa. Eu pensei nisso. Não sei se conseguirei ser uma mãe presente. Ainda não sinto um amor profundo, sinto uma culpa, um medo. Ao mesmo tempo, entregar esse bebê para outra família me parece um ato de covardia. Mas talvez seja o melhor para ele ou ela. Não é covardia. É uma decisão difícil, mas pode ser um ato de cuidado, contrapôs o psicólogo. Você precisa respeitar seus limites. Ainda há tempo para pensar. Minha sugestão é, aguarde pelo menos até o nascimento. Muitas mulheres mudam de opinião quando têm o filho nos braços. Outras não, e também está tudo bem. O importante é não tomar a decisão motivada apenas pela culpa ou pelo rancor. Seja qual for a escolha, que seja consciente. Naomi concordou, sem ter certeza de nada. Era estranho viver naquele limbo, recuperando a saúde física, enquanto a mente duelava entre passado e futuro. O parto aproximava-se a passos firmes, e junto com ele a necessidade de encarar a verdade. Mas talvez, como o Dr. Felipe disse, sentir o bebê nos braços traria alguma resposta. Ou talvez confirmasse sua angústia. Na reta final da gravidez, o hospital preparava a transferência de Naomi para um quarto menos clínico, mais voltado ao pré-natal intensivo. Ela já não corria risco de vida, mas sua condição exigia cuidados constantes. Darlene ajudava a organizar as coisas, trazia roupas de grávida, tentava tornar o ambiente menos hostil. Lourenço falava pouco, mas a apoiava silenciosamente. Nenhum dos dois pressionava a filha por uma resposta quanto ao futuro do bebê. Aceitavam o silêncio de Naomi, oferecendo apenas presença e carinho. Numa manhã de céu limpo, Abigail entrou no quarto com um pequeno vaso de flores brancas, colocadas na janela. Naomi lembrou-se, vagamente, de ter visto essas flores na UTI, quando ainda estava desacordada. Aquilo trazia um senso de continuidade, uma ponte entre o passado e o presente. De alguma forma, essas flores me dão esperança, Abigail, disse Naomi, olhando as pétalas. Não sei que tipo de mãe serei ou se serei mãe de fato. Mas sei que sobrevivi a algo terrível, e que consegui voltar. Talvez eu encontre um caminho. A enfermeira sorriu. Você é mais forte do que imagina. Fez um caminho longo até aqui. Não se cobre tanto, cada passo é uma vitória. Naomi levou a mão à barriga, sentindo um leve chute do bebê. O movimento interno surpreendeu, arrancando um pequeno sorriso, um gesto involuntário. Era curioso sentir alguém ali dentro, reagindo, existindo. Não era uma resposta definitiva sobre o que fazer, mas era um lembrete da força da vida. Ela fechou os olhos por um instante e pensou, seja lá o que o futuro trouxer, eu vou enfrentar. As verdades ainda estavam ocultas sobre si mesma, sobre o que sentiria ao ter o filho nos braços, sobre a ausência de Dante e as feridas emocionais não cicatrizadas. Mas agora Naomi tinha voz, tinha escolhas, tinha tempo de refletir. E, enquanto sentia o bebê se mover, entendeu que a dor e a esperança poderiam coexistir. Talvez, no momento do nascimento, as respostas viessem. Ou talvez precisasse de mais tempo. De qualquer forma, a vida seguia. E essa era a maior verdade a encarar. Naomi avançava pela gravidez ainda indecisa, mas o tempo não esperava sua resolução. O parto aproximava-se, e a cada contração preparatória, cada exame de rotina e cada mexida inquieta do bebê, o peso da escolha futura tornava-se mais real.
A equipe médica mantinha-se alerta, e Abigail jamais deixava o lado da paciente, pronta para apoiar em qualquer decisão. Enquanto isso, os pais de Naomi ofereciam suporte silencioso, respeitando a complexidade da situação. Numa manhã de céu encoberto, a bolsa de Naomi rompeu sem aviso. Ela estava sentada na poltrona perto da janela, contemplando as flores brancas que Abigail deixara ali. Ao sentir o líquido escorrer, seu coração disparou. O medo tomou conta, mas não havia volta. A dor das contrações surgia irregular, firme, recordando-a de que havia uma vida prestes a emergir no mundo real. Assustada, ela chamou por ajuda. Abigail, está acontecendo. A voz de Naomi soou estrangulada, a respiração já falha. A enfermeira apareceu quase instantaneamente, examinando a situação com calma profissional, embora por dentro também se emocionasse. Vamos com calma, Naomi. Vamos levá-la à sala de parto. O médico já está a caminho. Tente respirar fundo. Naomi não sabia se queria mesmo respirar fundo. Queria correr, desaparecer, retroceder no tempo. Mas não havia escolha. A vida não pode ser interrompida ao nosso bel prazer. Seu corpo avançava para a experiência mais primitiva e transformadora, dar à luz. Darlene e Lourenço logo chegaram ao corredor, tensos, mas conscientes de que Naomi preferia entrar na sala apenas com a equipe médica. O pai, contido, limitou-se a segurar a mão da esposa, enquanto Darlene, com lágrimas retidas, sussurrou: Filha, estamos aqui fora, qualquer coisa chame por nós. Na sala de parto, o Dr. Rogério ajustava as luvas e a máscara, trocando olhares rápidos com Abigail. Havia uma tensão no ar. Aquele nascimento não trazia apenas a alegria natural de uma nova vida, mas também um dilema moral e emocional. Naomi sentia o suor escorrer pela testa, as contrações intensificando-se, o coração pesado de incertezas. Entre gemidos e tentativas de respirar conforme as instruções do médico, soltou uma pergunta fraca. Vai doer muito mais? Abigail apertou sua mão. Você é forte, Naomi. Cada dor é um passo rumo ao fim dessa agonia. Logo tudo estará terminado, e você poderá decidir o que for melhor. Naomi fechou os olhos, chorando em silêncio. Não por dor física, mas pela culpa, pela angústia. Minutos depois, a dor atingiu um ápice, e então ouviu-se o choro agudo do bebê. Uma menina ou um menino? Ela não sabia, não tivera coragem de perguntar antes. Dr. Rogério ergueu o recém-nascido, anunciando: É um menino, saudável, forte. A pequena criatura contorcia os braços, protestando contra a luz e o frio do mundo. Naomi olhou para a criança apenas por um instante. Lá estava o fruto de um acidente, de um amor corrompido pelo medo e pela irresponsabilidade. Ainda assim, era uma vida inocente. Sentiu um aperto no peito, mas não um amor imediato, apenas um desconforto pungente. Quer segurá-lo? Perguntou Abigail, a voz suave. Naomi hesitou, lágrimas nos olhos. Sabia que aquele momento era único, irrepetível, mas temia criar um laço que não poderia sustentar. Eu não sei. Acho melhor não. O silêncio caiu sobre o quarto. O choro do bebê ecoava. Abigail trocou um olhar com o médico, depois voltou-se para Naomi. Tudo bem, você não precisa fazer nada agora. Vamos limpar e examinar o menino. Você pode descansar um pouco. Naomi assentiu, fechando os olhos. Sentia-se vazia, mas ao mesmo tempo aliviada, como se o pior já tivesse passado. Aquela criança estava ali, viva, real, mas não parecia sua. Era difícil explicar. Precisava de tempo. Nas horas seguintes, sua mãe entrou no quarto, emocionada. Darlene tentou falar, mas notou o semblante da filha e conteve qualquer tentativa de convencê-la a segurar o bebê. Lourenço permanecia no corredor, inquieto, mas respeitoso. Naomi, com a voz fraca, explicou: Não consigo, mãe. Não sinto esse amor que todos esperam. Só sinto medo, raiva, confusão. Ele merece alguém que possa dar tudo de si. Eu não posso. Eu não quero fazer essa criança sofrer. Darlene se sentou na beira da cama, enxugando as lágrimas. Meu amor, eu sei que nada disso foi planejado. Você tem todo o direito de sentir assim.
É uma decisão muito dura. Seu pai e eu apoiaríamos se você quisesse criá-lo conosco, mas se seu coração diz que é melhor não, não vamos obrigá-la a nada. Só quero que seja sincera consigo mesma. Naomi sentiu um nó na garganta. Saber que os pais a apoiariam não tornava a decisão mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, sentia que jamais superaria o trauma se tivesse que encarar a criança todos os dias e lembrar do passado. Parecia injusto com o bebê, mas talvez fosse a melhor chance para ele ter uma vida plena com outra família. Precisava confiar que o orfanato, a adoção, seriam caminhos mais adequados. Eu vou entregá-lo para adoção, anunciou por fim, a voz trêmula, mas firme. Não é um ato de desprezo, mas de honestidade. Não sou capaz de criá-lo agora. Talvez nunca venha a ser. Darlene chorou em silêncio, segurando a mão da filha. Está bem, vamos respeitar sua decisão. Mas saiba que essa dor não vai embora facilmente. Você precisará de ajuda, terapia, tempo. E, se um dia mudar de ideia, se quiser procurá-lo, a vida dá voltas. Naomi concordou, fechando os olhos novamente. Tudo parecia tão difícil, mas a decisão estava tomada. 2 dias depois, o bebê foi encaminhado a um orfanato local, ainda sem nome registrado pela mãe. Quem o acompanhou até lá foi Abigail, cumprindo uma tarefa que a entristecia, mas que também reconhecia como um ato de cuidado. Ao chegar ao orfanato, a enfermeira foi recebida por uma administradora sorridente, Dona Luísa, que já sabia do caso. O lugar era simples, mas limpo e acolhedor. Crianças de diferentes idades brincavam no pátio enquanto cuidadores supervisionavam. É esse o menino? Perguntou Dona Luísa, fitando o bebê nos braços de Abigail. A enfermeira assentiu, com a voz serena. Sim, ele não tem nome ainda. A mãe está fragilizada e preferiu que vocês cuidassem dele. É um bebê saudável, forte, sem complicações de saúde. A administradora franziu a testa, mas não julgou. Teremos cuidado e carinho para ele. Quem sabe logo encontra uma família. Alguns bebês são adotados rapidamente. Ele terá uma chance de ter uma vida feliz. Abigail beijou a testa do pequeno. Vou deixar aqui um contato, caso a mãe queira no futuro saber algo. Ela ainda está confusa, passou por um trauma terrível. Por favor, cuide dele com muito amor. Ele não teve culpa de nada. Dona Luísa sorriu, recolhendo o bebê nos braços. É claro. Aqui será bem cuidado, e se um dia a mãe ou a família quiserem procurá-lo, estaremos de portas abertas. Abigail saiu com um aperto no coração, mas satisfeita por saber que o menino estaria em um lugar seguro. Ao longo das semanas seguintes, ela viria visitar a criança sempre que possível, ainda que à distância. Sentia uma conexão estranha com o bebê, como se fosse uma ponte entre ele e a mãe que não pôde criá-lo naquele momento. No hospital, Naomi iniciou um processo intenso de terapia. Dr. Felipe, o psicólogo, era uma presença constante, ajudando-a a lidar com a culpa e a tristeza pela decisão tomada. Você tomou uma decisão difícil, Naomi. Ninguém tem o direito de julgá-la. Mas não guarde esse peso sozinha, aconselhou o psicólogo, enquanto a jovem encarava a janela. Reconstruir sua vida após tanto trauma não é simples. Perdoe-se. Você escolheu o que julgou melhor para o bebê, mesmo que doa. Naomi secou as lágrimas. Às vezes penso que sou uma pessoa horrível. Eu devia ter tentado. Mas quando penso nele, vejo o rosto de Dante, o acidente, a dor. Não consigo enxergar nada além do passado se repetindo. Dr. Felipe balançou a cabeça, compreensivo. É normal pensar assim agora. Com o tempo, seus sentimentos podem mudar, e não há vergonha em procurar o menino mais tarde. Por enquanto, foque em se curar. Encontre sua identidade além do trauma e do medo. Aos poucos, Naomi deixou o hospital e retornou à casa dos pais. O lugar parecia o mesmo, mas ela não era a mesma pessoa. Precisou reaprender a andar pelas ruas sem sobressaltar ao som de carros, reaprender a dormir sem pesadelos constantes. Com a ajuda da terapia, voltou a estudar, pensou em retomar um trabalho simples, algo para reconstruir sua independência. A mãe a apoiava, cozinhava sopas quentinhas nas noites frias, assistia com ela a filmes leves, tentava criar uma atmosfera de calma.
O pai, mais introspectivo, se limitava a pequenos gestos, deixava um bilhete de bom dia na mesa, preparava o chá favorito da filha. Eram maneiras silenciosas de dizer que não a julgavam, apenas queriam que ela seguisse em frente. No orfanato, o bebê recebeu o nome Dominique. Crescia sob os cuidados dedicados da equipe, mas destacava-se o carinho de Abigail, que sempre encontrava um tempo para visitá-lo. O menino era tranquilo, curioso, com olhos grandes e atentos ao mundo. Logo começou a balbuciar, agarrar brinquedos coloridos e sorrir para as cuidadoras. Ele é um amor, Abigail. Vai encontrar uma família em breve, tenho certeza, disse Dona Luísa, observando o pequeno no berço. Várias famílias procuram bebês assim, saudáveis e tão doces. A enfermeira acariciou a cabecinha de Dominique, sentindo um afeto genuíno por aquela criança. Espero que sim. Ele merece um lar cheio de amor. Mas, se um dia a mãe dele aparecer, espero que possam se reencontrar. Nunca sabemos o que o futuro reserva. O bebê olhou para Abigail com curiosidade, soltando um som suave, como se respondesse. A enfermeira sorriu, pensando em Naomi. A vida podia, sim, dar voltas inesperadas. Agora, cada um seguia seu caminho, Naomi tentando se refazer, Dominique crescendo entre cuidados alheios. O elo entre eles permanecia invisível, como uma semente adormecida no tempo, aguardando as estações necessárias para brotar. A decisão de Naomi partirá o coração de todos, inclusive o dela mesma, mas também abrirá a possibilidade de renascimento. Ela poderia se recuperar, aprender a viver sem o peso insuportável do passado, e Dominique teria a chance de encontrar uma família que o quisesse desde o início, sem as amarras da dor. Era um ponto de partida diferente, não menos legítimo que qualquer outro. E assim, naquele silêncio de primavera, enquanto o orfanato ecoava risadas infantis e a casa dos pais de Naomi era preenchida por um lento processo de cura, a história seguia seu curso, pronta para futuros reencontros e descobertas. Naomi estava debruçada sobre o balcão de sua floricultura, ajeitando ramos de lírios brancos, quando notou a silhueta de um jovem parado do lado de fora, encarando a vitrine com curiosidade discreta. Não era a primeira vez que ele aparecia ali. Já fazia algumas semanas que aquele rapaz surgia nos fins de tarde, fingindo observar as flores, às vezes entrando, escolhendo um pequeno buquê e saindo sem dizer quase nada além de um obrigado murmurante. Ela jamais vira tanto interesse em alguém tão jovem por flores tão singelas, mas não conseguia compreender o motivo de sua timidez. A figura dele lhe despertava uma sensação estranha, uma inquietação interior difícil de nomear. Ela forçou um sorriso quando o rapaz finalmente entrou, o sino na porta tilintando baixinho. Ele aproximou-se do expositor, passou os dedos sobre as pétalas de algumas rosas e, em seguida, pegou um arranjo de margaridas. Naomi era boa em decorar significados. Margaridas simbolizavam inocência, pureza, começos. Talvez ele as escolhesse instintivamente, talvez houvesse um sentido naquela predileção. Limpar a garganta foi o primeiro passo para puxar conversa. Precisava saber o nome dele, de onde vinha, porque sempre aparecia ali, tão calado. Você gosta de margaridas, não é? Perguntou, tentando soar acolhedora. O rapaz ergueu o olhar, revelando olhos castanhos profundos e um leve rubor no rosto. Parecia surpreso por ela falar. Sim, acho que gosto. Elas me lembram algo bom, embora não saiba ao certo o que. Naomi sentiu um arrepio. Havia algo naquele tom de voz, uma cadência familiar que não conseguia identificar. Já tinha visto dezenas de clientes jovens, mas nenhum que lhe causasse um estranhamento tão grande. Tenho outras flores parecidas, se quiser variar. Mas você sempre escolhe as margaridas. É para alguém especial? Ele hesitou, coçando a nuca. Não exatamente. Eu as levo para mim mesmo, para enfeitar meu quarto. Gosto de ter algo vivo ao meu redor. Me faz sentir conectado. Aquela frase penetrou o coração de Naomi. Conectado. Ela também usava flores para sentir-se próxima de algo maior, da esperança, da renovação. Por um segundo, perguntou-se se valeria a pena insistir no papo. Você é daqui do bairro? Não me lembro de tê-lo visto antes. O jovem gaguejou. Não moro exatamente perto, mas trabalho aqui perto, em uma oficina mecânica. Meu nome é Dominique. Naomi ficou imóvel, o nome percorrendo sua mente como um relâmpago. Dominique.
O bebê que ela abandonara no passado chamava-se Dominique, segundo Abigail. Anos atrás, a enfermeira enviará uma única atualização informal, mencionando que o menino receberá esse nome no orfanato. Seria coincidência? Só o pensamento fez sua garganta secar. Quantos anos teria seu filho agora? O tempo passará depressa. Ele deveria estar com uns 18, talvez 19. O rapaz à sua frente era um jovem adulto, alto, esguio, a idade batia com a cronologia. Seria mesmo possível que o destino trouxesse até ali, ao seu espaço sagrado de flores? Ela lutou para manter a voz estável. É um nome bonito. Sou Naomi. Prazer em conhecê-lo. Você vem sempre aqui sozinho? Nunca trouxe amigos. Dominique deu um meio sorriso, contido. Geralmente venho depois do trabalho. Um colega às vezes me acompanha, Marta é o nome dela, mas hoje não pôde vir. Eu passo para pegar as flores e levar para o quarto que alugo. Ela diz que eu tenho um jeito meio estranho de lidar com plantas, mas eu gosto do silêncio delas. Acho que isso me acalma. Naomi não pôde deixar de sentir certa ternura. Ele falava com a hesitação típica de alguém que não sabe bem onde se encaixa. A ideia de que aquele poderia ser seu filho a atingia em cheio. Precisava ter certeza antes de tomar qualquer atitude insensata. Não podia simplesmente perguntar: você nasceu em tal data, no hospital tal, foi criado em um orfanato? Seria um choque. Talvez devesse procurar Abigail. Ela saberia quem Dominique era, confirmaria as suspeitas. Antes que pudesse dizer algo mais, ele se despediu. Obrigado. Até breve, Naomi. Ao vê-lo sair, ela levou a mão ao peito, sentindo o coração disparado. Precisava encontrar Abigail. Fazia anos que não conversavam. Naomi recordava-se de como a enfermeira havia sido gentil e compreensiva, do cuidado que tivera com ela e, depois, com a criança. Depois da adoção, Naomi tentará seguir em frente, afastando-se de tudo que lembrasse aquele período doloroso. Porém, agora que as peças pareciam se mover sozinhas, talvez estivesse na hora de encarar o passado. Na manhã seguinte, fechou a floricultura mais cedo e tomou o ônibus até o orfanato onde Dominique crescerá. A construção seguia discreta, com um jardim modesto, embora bem cuidado. Ao entrar, viu crianças correndo, vozes animadas ao fundo, e um cheiro de pão assando na cozinha. Era um lugar acolhedor, tal como Abigail lhe garantirá no passado. Pois não? Perguntou uma voz feminina, suave, ao mesmo tempo que uma mulher de cabelos grisalhos surgia no corredor. Estou procurando Abigail. Ela trabalha aqui, certo? A própria Naomi ficou surpresa com a firmeza de sua voz. Quando ligara para o hospital, descobrira que Abigail se afastara de plantões noturnos e passará a se dedicar ao orfanato. A mulher sorriu. Sim, Abigail está na salinha ao lado, ajudando uma das crianças com os deveres de casa. Você é? Meu nome é Naomi. Ela me conhece, pode dizer que vim falar com ela. Minutos depois, Abigail surgiu com a mesma doçura de outrora. Mais cabelos brancos no meio dos fios escuros, algumas rugas a mais ao redor dos olhos, mas o mesmo olhar acolhedor. Naomi, há quanto tempo? Disse a enfermeira, estendendo a mão, hesitante entre um abraço ou um cumprimento formal. Naomi optou pelo abraço, emocionando a mais velha. Como você está? Melhorei com o tempo. Minha vida seguiu em frente. Tenho uma floricultura, fiz novas amizades. Mas, Abigail, preciso falar sobre Dominique. Eu acho que o encontrei. A enfermeira ficou séria, porém não surpresa. Então ele foi até você. Sabia que um dia isso poderia acontecer. Ele sempre se interessou por flores, desde muito novo. Eu o vi crescer aqui. É um bom rapaz, mas carrega feridas. Naomi engoliu em seco. Então é realmente ele. O mesmo bebê que deixei aqui. Ele tem aparecido na minha loja, comprando margaridas. Conversamos um pouco. Não disse quem eu sou, claro. Não poderia. Mas agora não consigo deixar de pensar. Devo me aproximar? Procurá-lo de forma mais direta? Abigail suspirou, pegando delicadamente a mão de Naomi.
Dominique sabe que foi adotado. Na verdade, ele não foi adotado, ficou aqui até atingir certa idade e depois seguiu sozinho, tendo apoio esporádico do orfanato. Ele conhece sua história apenas em linhas gerais. Sabe que a mãe biológica não pôde criá-lo e que o entregou ao orfanato. Isso o atormenta. Dominique passou a adolescência evitando esse assunto. Mas ultimamente, segundo Marta, a amiga dele, está mais curioso, mais inquieto. Talvez a presença na sua floricultura não seja coincidência. Pode ser uma busca inconsciente. Ele sempre amou flores, e você, bom, você vive delas. Naomi sentiu as lágrimas arderem nos olhos. O filho que nunca conhecera agora era um homem cheio de dúvidas, dores e vontades. Ela teria o direito de voltar? De dizer quem era, pedir perdão, tentar algo novo. Ao mesmo tempo, temia causar mais sofrimento. Abigail, não sei o que fazer. Tenho medo de rejeição, de piorar as coisas. Mas sinto que preciso ao menos contar a verdade. Não é justo que ele viva sem saber que não o abandonei por desprezo, e sim por não ter condições emocionais naquela época. A enfermeira conduziu até uma cadeira próxima, convidando-o a sentar e respirar. Você deve ir devagar. Não apareça do nada dizendo eu sou sua mãe. Tente se aproximar, conhecê-lo melhor. Ouça o que Marta pode dizer. Ela é a melhor amiga dele, sabe o que se passa. Talvez seja prudente falar com ela antes. Marta trabalha em uma cafeteria perto da oficina onde Dominique está empregado. Se quiser, posso pedir que ela converse com você. Mas saiba que isso é delicado. Dominique não é mais um menino, mas um jovem adulto com cicatrizes. Suas atitudes agora podem curar ou reabrir feridas. Naomi enxugou as lágrimas, determinada. Por favor, Abigail, ajude-me a falar com Marta. Preciso entender como Dominique se sente antes de dar qualquer passo. Não quero fazer nada que o machuque. Só quero estar presente se houver espaço para isso. A enfermeira sorriu com ternura. Vou falar com Marta. Ela aparecerá na sua floricultura amanhã ao fim da tarde, pode ser? Diga que eu autorizei a falar, ela se chama Marta Garcês, uma jovem alta, cabelos castanho claros, muito gentil. Explique quem você é, com cuidado. Se ela sentir que Dominique está pronto para saber, ajudará a criar um caminho. Naomi deixou o orfanato com o coração pesado, porém cheio de esperança. Era um risco enorme, mas não podia continuar na incerteza. Precisava, ao menos, tentar. No dia seguinte, na floricultura, ela trabalhou com as mãos trêmulas, arrumando rosas, ajustando as orquídeas nos vasos suspensos. Ao cair da tarde, quando o movimento diminuía, a porta se abriu lentamente, e uma jovem de olhos cor-de-mel entrou, olhando ao redor com curiosidade. Vestia um avental simples, provavelmente da cafeteria. Ao vê-la, Naomi sentiu um frio na barriga. Você é Naomi, certo? Abigail me disse que você precisava falar comigo, sobre Dominique. Naomi confirmou, dando um passo à frente. Sim, Marta. Obrigada por vir. É uma história complicada, mas vou tentar ser objetiva. Sou a mãe biológica do Dominique. Há muitos anos, após um acidente, eu acabei entregando-o ao orfanato. Não foi uma decisão fácil, e carrego esse fardo até hoje. Recentemente, ele começou a aparecer aqui, comprando flores, sem saber quem eu sou. Queria entender se há espaço para me apresentar a ele, para contar a verdade. Não quero forçar nada nem causar dor desnecessária. Marta arregalou os olhos, surpresa e emocionada. Eu sabia que Dominique sentia falta de saber sobre seu passado. Ele sempre perguntou por que a mãe não pôde criá-lo, mas nunca teve coragem de procurar. Recentemente, vem sonhando com isso, está mais pensativo. Ele não fala abertamente, mas eu o conheço. Ele se pergunta se a mãe o rejeitou, se foi um erro, se é indigno de ser amado. Dominique é um rapaz sensível, com medo de se apegar a alguém e ser abandonado de novo. As palavras de Marta doíam em Naomi, mas ela precisava ouvir. Eu não o abandonei por falta de amor. Na época, eu estava destruída, emocionalmente arrasada. Não conseguia conceber a ideia de cuidar dele. Achei que, ao entregá-lo ao orfanato, estaria dando uma chance de uma vida melhor.
Mas agora vejo que talvez tenha lhe causado uma ferida profunda. Marta aproximou-se, tocando o braço de Naomi. Você não tem como voltar no tempo, mas pode tentar remediar agora. Dominique me disse, outro dia, que a floricultura o fazia sentir algo diferente, um senso de pertencimento. Talvez ele, sem perceber, esteja atraído por você. Se quer contar a verdade, faça-o com cuidado. Talvez conversar com ele em um momento calmo, explicar tudo e dizer que não espera perdão imediato. Só a verdade. Naomi assentiu, trêmula. E se ele me rejeitar? Então você terá que aceitar. Mas ao menos terá tentado. E com o tempo, quem sabe ele entenda. Dominique não é cruel, só é ferido. A verdade pode doer, mas a mentira e o silêncio doem mais ainda. Naomi agradeceu a Marta, emocionada. Marcaram um encontro. Marta traria Dominique à floricultura no próximo fim de semana, sob o pretexto de escolher um arranjo especial para a oficina. Seria um momento menos impessoal. Marta deixaria os dois sozinhos, dando a Naomi a chance de dizer tudo. Era arriscado, mas não havia outro caminho senão o da sinceridade. Nos dias que se seguiram, Naomi quase não dormiu. Tentou ensaiar as palavras, lembrar-se de cada detalhe, explicar seu passado sem parecer vítima nem algoz. Aquilo não era sobre ela, mas sobre Dominique. Precisava deixar claro que nada do que fizera anularia o fato de que ele tinha valor, que nunca fora indigno de amor, apenas nascerá em um contexto de dor e fragilidade. No sábado marcado, o sol brilhava suave, e a floricultura recebia poucos clientes. Naomi vestia um vestido simples, as mãos trêmulas escondidas atrás do balcão. A campainha da porta tocou, e Marta entrou com Dominique. Ele parecia mais à vontade do que antes, e a presença da amiga lhe dava segurança. Marta, porém, não demorou a inventar uma desculpa. Dominique, vou ali no mercado ao lado comprar uns biscoitos. Volto já. Escolha o arranjo com calma, tá? Antes que o rapaz pudesse protestar, ela saiu, deixando-os a sós. Dominique olhou para Naomi, confuso. Isso é estranho. Marta não costuma me largar assim. Bom, acho que vou dar uma olhada nas flores. Você tem algo especial hoje? Naomi respirou fundo, aproximando-se com cuidado. Dominique, antes de escolher as flores, preciso conversar. Sei que isso vai parecer estranho, mas existe algo muito importante que preciso lhe dizer. É sobre o seu passado. Ele franziu a testa, dando um passo atrás. Meu passado? Como você poderia saber do meu passado? Eu sei por quê, a voz dela falhou. Precisava ser corajosa. Há muitos anos, eu dei à luz a um menino e o deixei no orfanato. Eu era muito jovem, estava muito abalada, não conseguia cuidar dele. Esse menino cresceu aqui na cidade, e você é esse menino, Dominique. Eu sou sua mãe biológica. O silêncio gelou o ar. Dominique arregalou os olhos, sem saber se ria, se gritava, se saía correndo. O quê? Você, minha mãe? Isso é alguma brincadeira doentia? Naomi sentiu o rosto queimar, as lágrimas chegarem. Não é uma brincadeira. Sei que parece loucura. Mas eu falo a verdade. Você foi entregue ao orfanato logo após nascer. A enfermeira Abigail cuidou de você. Ela me ajudou a encontrá-lo agora. Seu nome, Dominique, foi dado lá. Eu não consegui ficar com você, estava devastada, em coma por meses após um acidente totalmente incapaz de assumir essa responsabilidade. Achei que estaria fazendo melhor ao lhe dar uma chance com outra família. Mas sei que falhei, porque você não foi adotado e cresceu sem respostas. Ele recuou mais um passo, a voz embargada. Você me deixou lá, sem nem me dar um nome. Nunca o procurou antes, e agora parece assim. Por quê? Naomi soluçou. Eu não procurava porque tinha medo. Medo de enfrentar o passado, medo de saber que talvez você me odiasse. Eu achava que estava fazendo algo bom ao deixá-lo com pessoas capazes de lhe dar o cuidado que eu não podia. Eu era muito imatura. Não espero que você me perdoe, mas acho que merece saber a verdade. Você não foi abandonado por não ser querido. Eu estava quebrada, traumatizada.
Deixei você para salvar a mim mesma, e isso foi egoísta. Sinto muito. Dominique inspirou fundo, as mãos trêmulas. Eu passei anos imaginando quem era minha mãe. Se ela me amava, se me odiava, se eu era um erro. Você não faz ideia de como é crescer sem ter certeza do próprio valor, sentindo-se descartável. E agora você me diz que não estava pronta, que precisava se salvar. E quanto a mim? E quem me salvava? A pergunta atingiu Naomi como um golpe. Não tenho uma boa resposta. Ninguém o salvou, e sinto muito por isso. Você sobreviveu por conta própria, criou suas próprias forças. Mas eu não sabia o que aconteceria. Eu não era capaz de cuidar de você, e o desespero me cegou. Agora posso apenas dizer que lamento e que, se você permitir, gostaria de fazer parte da sua vida de alguma forma. Não para substituir tudo que você viveu, mas para tentar construir algo novo. Ele abaixou o olhar, lágrimas caindo involuntariamente. Ficaram em silêncio por longos minutos, com o som abafado da rua ao fundo. Marta observava da calçada, sem entrar, dando espaço a eles. Depois de um tempo, Dominique ergueu o rosto. Não sei o que sinto agora. Raiva, tristeza, curiosidade, talvez um pouco de alívio de finalmente ter respostas. Eu não tenho certeza se posso perdoar você, mas também não sei se quero ir embora sem tentar entender mais. Por que sinto que você fala a verdade? Porque você conhece o nome de Abigail, do orfanato, nada disso é fácil de inventar. Ainda assim, dói muito. Naomi assentiu, chorando em silêncio. Eu entendo. Não tenho o direito de exigir nada. Se quiser tempo, vou esperar. Se quiser me conhecer melhor, estarei aqui. Você não precisa me chamar de mãe, nem esquecer o passado difícil. Apenas quero que saiba que eu reconheço minha culpa, e, se tiver chance, quero redimir-me, dar-lhe o apoio que não pude antes. Dominique aproximou-se do balcão, pegou um ramo de margaridas e encarou as flores. Elas me lembravam algo bom, você disse. Talvez agora eu entenda, as margaridas representam novos começos, não é? Talvez eu esteja pronto para um. Não sei se hoje, amanhã ou daqui a um mês, mas não vou fugir. Vou tentar conversar mais, entender o que houve com você, seu passado, o acidente, tudo isso. Eu precisava de um rosto, uma voz, e agora eu tenho. Naomi tocou a mão dele com cautela, sentindo a tensão no ar, obrigada. Por não sair correndo e me deixar falando sozinha. Eu te agradeço por pelo menos ouvir. Vamos aos poucos, um passo de cada vez. Ele largou as flores, respirou fundo e olhou para fora, onde Marta esperava. Eu não planejava isso hoje, nem nunca. Mas talvez Marta tivesse alguma ideia do que aconteceria. Vou falar com ela, depois volto outro dia. Não prometo nada além de tentar entender. Naomi sorriu em meio às lágrimas. Isso já é tudo que eu poderia desejar. Dominique saiu, a cabeça cheia de pensamentos, deixando Naomi sozinha no cheiro de pétalas recém-cortadas, tremendo por dentro, mas aliviada por ter falado a verdade. Não havia garantias de um final feliz, mas agora havia honestidade. Poderiam precisar de tempo, terapia, paciência, mas o silêncio do passado fora rompido, e o eco daquela história tão dolorosa finalmente encontrava palavras, rostos e possibilidades de cura. Naomi estava parada em frente ao grande espelho do corredor, ajeitando a blusa floral, as mãos ainda trêmulas com a intensidade dos últimos acontecimentos. O reflexo que via não era mais o de uma jovem assustada e acuada pelo passado, e sim o de uma mulher que carregava a marca do tempo, mas que agora assumia as rédeas de sua história. Aquela tarde seria importante, Dominique viria visitá-la, e ela se sentia uma adolescente prestes a encontrar um novo amigo pela primeira vez. Talvez a amigo não fosse a palavra certa, ele era seu filho, mas não seria prudente colocar sobre eles a pressão imediata desse título. Precisavam ir devagar, conforme ele mesmo pedirá. Ainda assim, a expectativa fazia seu coração retumbar. A floricultura estava arrumada com cuidado. Naomi cuidara para ter diferentes tipos de flores expostas, desde as margaridas que Dominique tanto apreciava até lírios e jasmins, cujas fragrâncias suaves enchiam o ambiente de tranquilidade. A ideia era tornar o espaço acolhedor, um lugar neutro onde pudessem conversar sem pressões.
A porta dos fundos estava entreaberta, deixando entrar uma leve brisa da tarde, e as cadeiras de palha próximas ao balcão convidavam a uma conversa calma, sem pressa. Ela não sabia a que horas ele chegaria. Não marcaram um horário exato, apenas concordaram que ele passaria em algum momento do final de semana. Naomi tentará não ficar imóvel esperando, mas era inevitável que se pegasse lançando olhares à porta a cada 10 minutos. Para se distrair, foi rearranjar as orquídeas, verificando a umidade dos vasos, conversando baixinho com as plantas, como se elas pudessem dar-lhe coragem. Você acha que ele vai me entender, orquídea? Murmurou, tocando uma pétala rocheada. Não espero um perdão imediato, mas talvez um pouquinho de compreensão. Já seria suficiente. O sino sobre a porta tilintou, quebrando o silêncio. Naomi virou-se depressa e encontrou Dominique entrando, as mãos nos bolsos, olhar incerto. Ainda trazia a expressão pensativa e reservada. Ao vê-lo, ela abriu um sorriso leve, tentando não transmitir desespero, apenas hospitalidade. Oi, Dominique, que bom que veio. Quer um copo d'água? Está calor lá fora, ofereceu, indicando um pequeno filtro próximo ao balcão. Ele balançou a cabeça, soltando um suspiro. Água seria bom, obrigado. Ela pegou um copo de vidro e encheu, entregando com cuidado para não encostar demais suas mãos nas dele. Dominique tomou alguns goles, olhando em volta, reparando nos detalhes da floricultura. Parecia tentar ganhar tempo antes de começar a conversa. Naomi respeitou o silêncio, arrastando uma cadeira para perto da que ele escolhera. Aqui está mais fresco que lá fora, comentou ele, pousando o copo vazio na mesinha lateral. As flores sempre me dão uma sensação de, não sei explicar. Como se o mundo parasse um pouco. Gosto desse cheiro. Naomi sorriu, satisfeita por ele se sentir minimamente à vontade. É exatamente o que sinto. Quando abri essa floricultura, achei que ninguém compreenderia a minha necessidade de ter um lugar assim, tranquilo, onde as cores e aromas ajudassem a aliviar a mente. Mas você entende. Imagino que a sua vida deva ter sido cheia de ruídos e incertezas. Aqui, é diferente. Dominique fez um breve aceno. Incertezas eu conheço bem. Mas agora, a maior delas você esclareceu. Não vou mentir, ainda estou processando tudo. Estive com Marta ontem, e ela disse que eu não precisava tomar nenhuma decisão hoje. Eu sei disso. Só, queria ouvir mais sobre o que aconteceu naquela época. Sobre você, sobre o acidente, porque decidiu me deixar no orfanato. Preciso montar esse quebra-cabeça, entender como cheguei até aqui. Naomi respirou fundo. Era justo que ele quisesse mais detalhes. Claro. Vou tentar ser o mais sincera possível. Eu era muito jovem, Dominique. Tinha meus 20 e poucos anos, morava com meus pais, namorava um rapaz chamado Dante. Era uma relação complicada, ele era irresponsável, explosivo. Brigávamos muito. Na noite do acidente, chovia, e Dante dirigia sem cuidado. Eu estava assustada, pedi que ele diminuísse, mas ele não deu ouvidos. Um carro apareceu no sentido oposto, houve um desvio brusco e a batida. Não me lembro bem do impacto, só acordei meses depois no hospital, em coma por muito tempo. Quando despertei, descobri que estava grávida de você. Eu não sabia antes do acidente. Foi um choque enorme. Ele abaixou o olhar, absorvendo cada palavra. Então você nem sabia da gravidez? Deve ter sido horrível acordar e descobrir isso. Naomi assentiu. Foi um choque terrível. Eu já tinha perdido meu emprego, minha vida antiga, estava frágil, o corpo debilitado, a mente em pedaços. Dante não se mostrou um parceiro, sumiu após as primeiras visitas. Meus pais estavam tão abalados que pouco conseguiam ajudar. A gravidez avançava, mas eu não me sentia capaz de ser mãe. Eu queria fugir daquela situação. Quando você nasceu, eu estava mergulhada em tristeza, raiva, pânico. Entreguei-o ao orfanato achando que algum casal amoroso o adotaria e lhe daria tudo o que eu não podia oferecer. Eu sei que parece injustificável agora, mas naquela época era o que minha mente doente achava melhor. Dominique mordiscou o lábio, a tensão evidente. E por que não me procurou depois, quando estava melhor? A pergunta doía, mas era legítima.
Levei muito tempo para me recompor. Fiz terapia, enfrentei meus demônios internos. A verdade é que sentia tanta culpa e medo que achava que não merecia ser sua mãe. Imaginava que você estaria bem, adotado, vivendo com uma família estável, longe da minha bagagem emocional. Enfrentar a possibilidade de descobrir que você ainda estava no orfanato seria saber que falhei terrivelmente. Então me convenci a ficar quieta, não mexer no passado. Foi covardia, reconheço. Ele ergueu o rosto, encarando-a. Eu cresci esperando por uma adoção que nunca veio. Fui me tornando um adolescente desconfiado, achava que algo em mim não era bom o suficiente, que nenhuma família me queria. Só depois compreendi que não era culpa minha. Contei com a bondade de Abigail e dos funcionários do orfanato. Fiz amizades, me esforcei nos estudos, trabalhei cedo. Tive que aprender a gostar de mim sem ter referência de quem eu era. E agora você aparece, dizendo que achava que eu seria adotado, que estava lutando contra a própria culpa. Isso é difícil de digerir. Naomi apertou as mãos, a voz embargada. Eu sei. E sinto muito. Não tenho outra resposta além de admitir meus erros e fraquezas. Mas, se me permitir, quero conhecê-lo agora, ajudá-lo no que eu puder. Não posso recuperar o passado, mas talvez possamos construir algo no presente. Não preciso ser chamada de mãe, não vou exigir nada. Só quero ter uma oportunidade de conviver e, quem sabe, oferecer algum tipo de afeto sincero. Ele ficou em silêncio, a testa franzida, aparentemente em conflito interno. Lembrou-se de Marta, do conselho de Abigail, da curiosidade que sentia em entender sua história. O que tinha a perder tentando uma aproximação lenta? Já passará pela pior parte, a dúvida. Agora tinha a verdade, dolorosa mas clara. Acho que podemos tentar, respondeu, depois de um longo suspiro. Não espere que eu seja carinhoso de imediato. Há ressentimentos em mim que precisam de tempo para cicatrizar. Mas também não quero fechar todas as portas. Admiro sua coragem de me dizer tudo isso, poderia ter continuado escondida. Naomi sentiu um pequeno alívio, embora suas lágrimas insistissem em rolar. Obrigada, Dominique. Isso significa muito para mim. Que tal começarmos simples? Podemos marcar de tomar um café algum dia, sem falar de coisas pesadas. Você pode me contar sobre seu trabalho, suas preferências, o que gosta de fazer. Eu também posso contar um pouco de mim agora, do presente, não só do passado. Ele assentiu, tocando uma pétala de margarida, pensativo. Combinado. Também quero conhecer seus pais. Quero entender minha origem completa. Não sei se agora, mas futuramente. Tenho curiosidade sobre os avós também. Acho que tenho o direito de saber. Naomi sorriu com doçura. Claro que tem. Meus pais souberam que o procurei e apoiaram minha decisão. Eles sentem muito pelo que aconteceu. Quando você quiser, posso apresentá-los. Acho que eles também gostariam de conhecê-lo, se você se sentir pronto. Dominique suspirou outra vez, ainda atordoado, mas agora com uma perspectiva de futuro. Vou precisar falar com Marta, processar tudo. Mas é um começo. Você parece sincera, e isso me faz baixar um pouco a guarda. Naomi quis abraçá-lo, mas resistiu, não queria ultrapassar fronteiras. Em vez disso, pegou um pequeno vaso de margaridas, embrulhou delicadamente numa folha de papel craft, e estendeu a ele. Sei que você pode achar isso bobo, mas leve essas margaridas. Pense nelas como um símbolo de recomeço, sem pressões. Você vem aqui quando quiser, não precisa avisar. Sinta-se à vontade para ir com calma. Ele aceitou o vaso, olhando as flores. Os olhos brilhavam de emoção contida. Obrigado. Acho que vou gostar de olhar para elas no meu quarto, lembrando que uma porta se abriu. Não sei como isso vai evoluir, mas estou disposto a tentar. Naquele instante, o sino da porta voltou a soar. Era Marta, entrando devagar, como quem não quer interromper. Dominique virou-se para a amiga, mostrando o vaso de margaridas, um sorriso incerto no rosto. Naomi permaneceu onde estava, respeitando o momento. Está tudo bem? Perguntou Marta, avaliando a expressão de Dominique e Naomi. Ele assentiu. Sim, acho que sim.
Tivemos uma conversa sincera. Não foi fácil, mas honestamente, eu precisava disso. Podemos ir? Preciso pensar. Marta olhou para Naomi, que respondeu com um olhar calmo e um sorriso triste, mas esperançoso. Claro, vamos. Naomi, obrigada por receber a gente. Eu que agradeço, disse Naomi, a voz suave. Dominique, estarei aqui. Quando quiser conversar mais, sabe onde me encontrar. Ele não respondeu com palavras, apenas fez um leve aceno de cabeça antes de sair. A porta fechou, deixando o aroma de flores preencher o silêncio que se seguiu. Naomi desabou na cadeira, respirando profundamente. Não havia promessas fáceis, mas também não havia mais o peso do segredo. Agora, ambos sabiam a verdade e estavam dispostos a explorar o que viesse a partir daí. Nos dias que se seguiram, Naomi contou aos pais sobre o encontro. Darlene e Lourenço ficaram emocionados, aliviados por saber que o neto se mostrará aberto a um diálogo cauteloso. Era tudo muito delicado, mas havia um caminho de reconstrução. Naomi também marcou mais sessões com o psicólogo, sabendo que precisaria de apoio para lidar com as novas emoções que emergiriam dessa reaproximação. Dominique, por sua vez, levou as margaridas para seu quarto. Ficou olhando para elas por um longo tempo naquela noite, relembrando cada palavra dita por Naomi. A dor e a raiva não sumiam por completo, mas havia um estranho conforto no fato de saber que a mãe biológica reconhecia os erros e buscava a reparação. Ele se sentia mais dono da própria história, menos à deriva. Conseguiu dormir um pouco mais tranquilo, embora soubesse que o processo de perdoar e compreender levaria tempo. Marta percebeu a mudança no amigo. Ele estava mais introspectivo, porém menos amargo. No fim de semana seguinte, quando tomavam café na pequena lanchonete perto da oficina, ela arriscou. Então, quais são seus planos quanto a Naomi? Ele mexeu no açúcar, pensativo. Não tenho um plano definido. Acho que vou encontrá-la outra vez, talvez tomar um café, conversar sobre assuntos banais. Preciso vê-la sob uma luz diferente, não apenas como a mulher que me abandonou, mas como alguém real, com uma vida, falhas e acertos. Talvez entender o contexto ajude. Marta sorriu, satisfeito com aquele amadurecimento. Você está no caminho certo. Não há pressa. A vida não é um roteiro pronto, e vocês estão escrevendo um capítulo novo, sem ter certeza de como termina. Mas só o fato de você querer tentar já é um grande passo. Ele concordou. É verdade. Acho que, no fundo, sempre quis entender e, se possível, encontrar alguma paz nessa história. Enquanto isso, na floricultura, Naomi reorganizava as prateleiras, pensando em possíveis tópicos neutros para a próxima conversa com Dominique, perguntar sobre o trabalho na oficina, se ele gostava de música, se tinha um esporte preferido. Queria conhecê-lo sem a sombra do passado pairando o tempo todo. Talvez falassem sobre filmes, sobre a cidade, sobre as estações do ano. Qualquer coisa que os conectasse em nível humano, antes de aprofundar as feridas. O tempo passaria, e eles se encontrariam de novo. Dominique apareceria numa tarde ensolarada, talvez sem o peso do primeiro encontro. Naomi o receberia com um sorriso menos trêmulo, talvez oferecendo chá gelado em vez de água. Aos poucos, as defesas baixariam, perguntas surgiriam e respostas seriam construídas. Ele descobriria a história de seu avô, que trabalhava com marcenaria, de sua avó, que adorava cozinhar bolos nos fins de semana, e talvez um dia quisesse conhecê-los pessoalmente. Eles falariam de assuntos mundanos até que, sem perceber, um laço brotaria, frágil mas real. Naquele momento, com as cadeiras de palha vazias e o som distante de carros na rua, Naomi não sabia ao certo onde essa estrada levaria. Mas sabia que haviam saído da estagnação do silêncio e entrado num território onde a verdade, embora dolorosa, permitia a esperança. Como a germinação de uma semente sob a terra, invisível, mas cheia de potencial, a relação deles estava em gestação. Com paciência, cuidado e sinceridade, aquele vínculo poderia florescer, dando a ambos a chance de recuperar algo que acreditavam perdido para sempre. E foi assim que, diante das flores e do tempo, Naomi e Dominique se dispuseram a escrever um novo capítulo, onde o passado já não seria uma sentença imutável, mas uma base sobre a qual poderiam construir um futuro repleto de aceitação, compreensão e afeto. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.